Marco Aurélio enfatizou que o domínio reside em nossa mente, não nos acontecimentos externos. Assimilando essa verdade, ganhamos força. Em uma existência onde o emocional assemelha-se a um mar revolto, como encontrar a estabilidade? Junte-se a nós na exploração de 7 ensinos estoicos fundamentais para o controle emocional e para atravessarmos as adversidades da vida com resiliência inflexível. Antes de prosseguirmos, ficaria grato se você apreciasse este conteúdo com um like, o que me auxiliará a difundir os ensinamentos estoicos. Caso ainda não faça parte dos nossos inscritos, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar as futuras publicações. Lição número 1. Entenda o que está sob seu controle. Alguma vez você se viu em meio a uma tempestade metafórica? Falo de surpresas desagradáveis, contratempos ou mudanças abruptas. Os estoicos antiquados nos ensinam uma lição comparável a um porto seguro em meio a esses tumultos, a dicotomia do controle. Suponha que você organiza um evento externo e, inesperadamente, chove. Obviamente, a meteorologia foge ao seu controle, por mais intensa que seja a sua vontade de mudá-la. Contudo, sua reação ao imprevisto encontra-se sob seu total comando. Você pode escolher entre esmorecer e se adaptar, talvez transferindo a comemoração para um abrigo ou aceitando a chuva como um elemento surpreendente e refrescante. Epicteto, escravo que se tornou um estoico notório, deixou isso bem claro. Algumas coisas estão em nosso poder, outras não. Simples e direto, mas aí reside uma sabedoria poderosa que pode revitalizar nosso ser. Diariamente encaramos incontáveis situações. Algumas estão ao nosso alcance, como hábitos diários e escolhas de lazer, enquanto outras nos são inacessíveis, a dinâmica mundial, comportamentos de terceiros, o inexorável avanço do tempo e, claro, o clima. Intrigante é a crença estoica de que nosso bem-estar não é moldado por eventos exteriores, mas sim pela maneira como os interpretamos e a eles reagimos. Não é a situação em si, mas a interpretação que dela fazemos que aciona nossas emoções. Lembre de um revés em sua vida. A falha em alcançar uma meta desejada inicialmente parece um desastre, mas com a passagem do tempo, pode revelar-se um caminho oculto para oportunidades melhores ou para amadurecimento pessoal. Como então aplicar isso consistentemente? Inicie perguntando-se: isto está sob meu controle? Em caso positivo, tome a iniciativa. Em caso negativo, encare como uma oportunidade para exercitar aceitação e adaptabilidade. Este princípio, uma vez verdadeiramente compreendido e incorporado, nos liberta de preocupações supérfluas. Abordamos a vida com serenidade, sabedores de que, mesmo não dominando as circunstâncias externas, temos a capacidade de ajustar a rota. Em um contexto frequentemente caótico, o discernimento do controle é uma luz-guia. Ele nos incentiva a focar no que importa de fato e a atingir a tranquilidade com a consciência de que algumas coisas definitivamente transcendem nosso comando. Lição número 2. Reflita antes de reagir. Em nossa era digital, onde a rapidez é muitas vezes exaltada, o hábito de contemplar pode parecer antiquado. No entanto, é justamente esse intervalo para a reflexão que pode nos salvar num mundo que pede por respostas instantâneas. Considere as inúmeras ocasiões onde enfrentamos escolhas dos menores detalhes, a exemplo de selecionar um prato em um cardápio, até as decisões de vida. Há um universo de opções à nossa frente, mas o que realmente conta não é a dimensão das escolhas, e sim como as enfrentamos. Vamos refletir sobre uma situação corriqueira, receber uma mensagem provocativa. Possivelmente uma crítica de um colega ou uma palavra mal colocada de um conhecido. O impulso primário poderia ser de confronto ou de irritação, mas e se, em vez de ceder a este redemoinho emotivo, nos distanciássemos um pouco? Este espaço que criamos não implica em reprimir emoções, mas oferece um momento para elas serem reconhecidas e compreendidas. Refletir não implica passividade ou fuga,
É um mergulho ativo nos nossos pensamentos e sensações, um questionar perspicaz. Qual a razão desta aflição? Quais convicções ou experiências passadas estão influenciando o meu sentir? Minha reação imediata corresponde ao evento atual ou a resquícios do passado. Além disso, o hábito de refletir antes de replicar oferece empatia. Quando nos permitimos tempo, podemos também entender o outro. Talvez o colega esteja sob pressão ou o amigo não tenha notado o peso de suas palavras. Ao contemplarmos, abrimos caminho para a empatia, não só conosco, mas também com os outros. Esse proceder é essencial em relações interpessoais. Quantos desentendimentos poderiam ser prevenidos se houvesse uma pausa para reflexão antes de uma resposta? Quantas relações poderiam ser fortalecidas ao invés de destruídas? Momentos de contemplação nos trazem lucidez, compaixão e proximidade. Ademais, no âmbito profissional, a habilidade de parar e ponderar é preciosa. Líderes que se dão esse tempo antes de decidir são mais admirados e eficazes. São percebidos como racionais, sensatos e prudentes. Suas resoluções, pautadas na reflexão, tendem a ser mais duráveis. Num mundo acelerado, a atitude de introspecção é um ato revolucionário, um manifesto silencioso, mas potente contra a pressa desmedida. É o comprometimento pessoal com a nossa sanidade e com a essência de nossa interação com o mundo. Fundamentalmente, refletir antes de agir é mais que um método, é uma filosofia de vida que valoriza a essência em detrimento de superficialidades, a compreensão ao invés do impulso e conexões profundas frente a contatos passageiros. É um mergulho interior que molda não só nossas respostas, mas toda a trama da nossa existência. Lição número 3. Pratique a apatia emocional. Numa realidade onde as emoções oscilam como um carrossel, abraçar a apatia emocional pode parecer uma escolha contra-intuitiva. Entretanto, mergulhemos no verdadeiro significado e no impacto transformador dessa prática. Apatia aqui não significa a repressão do sentir ou desinteresse pelo que ocorre ao nosso redor. Trata-se de desenvolver um olhar equânime, a serenidade no olho do furacão. Imagine-se capaz de presenciar acontecimentos, cenários e até as próprias emoções a partir de um campo neutro, sem ser dominado por eles. Lembre-se de assistir a um filme tocante, experimentando estresse, empatia e talvez tristeza. Mesmo imerso na narrativa, uma parte de você compreendia que era ficção. Não tentou salvar o protagonista ou acalentar a personagem em lágrimas. Estava presente, sentindo, mas manteve sua posição de observador. Essa é a essência da apatia emocional, viver plenamente, sentir as ondas emocionais, mas saber quando permanecer na poltrona da consciência, consciente do espetáculo, sem se perder nele. Este estado de ser reserva uma âncora vital na era atual, onde a superabundância informativa prevalece. Diariamente, somos inundados por um dilúvio de novidades, atualizações e alertas. Uma reação ardente a cada novidade nos esgotaria rapidamente. A apatia emocional nos proporciona um retiro, um meio sustentável e equilibrado de interação com o mundo. Tem também um papel crucial nos relacionamentos interpessoais, onde frequentemente encontramos discussões acaloradas e desacordos. Nesse contexto, a apatia emocional torna possíveis discussões produtivas ao invés de conflitos destrutivos. Ela habilita-nos a ouvir com mais sensibilidade, a responder em vez de reagir e a enfrentar embates com perspicácia e refinamento. Nutrir a apatia emocional inicia com o autoexame. Avaliar-se com regularidade, reconhecendo gatilhos e compreendendo nossos padrões emocionais prova um intervalo entre provocação e reação. Esse hiato é onde reside nosso poder de escolha, nossa capacidade de agir propositalmente, não impulsivamente. Longe de nos desvincular das alegrias e prazeres vitais, a apatia emocional realça nossa capacidade de vivenciar alegremente a jornada, desfrutando cada instante sem o temor da perda ou mudança.
Cultivar a apatia emocional é engajar-se na busca de equilíbrio em um mundo mutável. Age como um guia rumo à paz interior, conduzindo-nos pelas paisagens da vida com distinção. Ao adotarmos essa prática, enriquecemos não só a nossa existência, mas também impulsionamos tranquilidade e perspicácia no seio da nossa comunidade. Lição número 4. Pergunte a si mesmo se isso importará em 5 anos. A existência humana é recheada de testes que desafiam a nossa paciência, resistência e visão de mundo. De irritações triviais, como um copo de café derramado, a desafios de maior escala, como conflitos com seres queridos, nossa rotina é permeada por situações despertadoras de emoções. Em momentos inflamados, é fácil ser sugado para a imediaticidade de nossos sentimentos. Uma meta desencontrada, uma crítica áspera ou um aniversário negligenciado podem se sentir catastróficos. Contudo, uma interrogação assertiva pode alterar nossa visão. Isso será relevante em 5 anos? Essa indagação, simples mas penetrante, opera como uma viagem mental ao futuro, facultando-nos uma nova perspectiva sobre o atual. De súbito, aquele debate exaltado ou aquela chance desvanecida se apresentam sob uma nova óptica. Muitas das nossas atuais aflições revelar-se-ão mero pano de fundo na narrativa extensa de nossa vida. Relembre as adversidades de 5 anos atrás. Quais delas ainda impactam você atualmente? Quantas foram atenuadas ou ofuscadas por vivências e saberes novos? Este entendimento é, ao mesmo tempo, humilde e libertador. Invocar esta questão de maneira habitual nos orienta a hierarquizar nossas angústias, diferenciando eventuais contratempos dos desdobramentos de longo prazo. Um dia adverso no ofício pode parecer insuperável agora, mas no âmbito mais amplo é um instante fugaz ao longo de anos de carreira. Essa visão ampliada cultiva também a tenacidade. Diante do contratempo, recordar o panorama amplo pode diminuir a ansiedade e incentivar a resolução criativa de conflitos. Em lugar de uma visão estagnada pelo imediato, planejamos, ajustamo-nos e evoluímos com a noção de que o tempo tende a esclarecer e resolver. Contudo, o propósito não é só ponderar nossas inquietações. A pergunta também nos estimula a dedicar-se ao que verdadeiramente tem valor. Se aspiramos a que nossos atos e escolhas tenham ganho perdurável, cumpre-nos investir em relações interpessoais, evolução pessoal e experiências que superem o teste do tempo. Num contexto que por vezes superestima o instantâneo, isso se mostrará substancial em 5 anos? É um referencial para uma existência intencional, perceptiva e pacífica. Ao questionar-nos sistematicamente assim, navegamos pelos altos e baixos da vida com classe, garantindo que nossos esforços e atenção estejam focados no verdadeiramente fundamental. Lição número 5. Mantenha um diário estoico. A carta de navegação da escrita diarística tem sido honrada em distintas culturas por eras, não só como um compêndio de vivências, mas como veículo de reflexão interna, aperfeiçoamento e discernimento. Os estoicos, com sua valorização da autognose e metamorfose intrínseca, também valorizavam esse rito. Um diário estoico não é somente um inventário dos acontecimentos diários, é um cenário para a introspecção, um colóquio consigo para examinar emoções, deliberações e respostas. É o ponto de encontro entre a dimensão externa e a reflexão interna, onde as ocorrências são analisadas conforme valores e convicções íntimas. Visualize encerrar seu dia refletindo não exclusivamente sobre o transcorrido, mas sobre as próprias reações. O que tornou uma observação particularmente incômoda? O que despoletou um súbito júbilo numa rotina monótona? Analisando nossa jornada, passamos a identificar os contornos psicológicos que nos compõem. Detectamos os estopim que modulam nosso estado de espírito, os valores que orientam nossas decisões e as práticas cotidianas que nos definem. Em nossa era hiperestimulada e saturada de dados, separar um momento para o exame de consciência é ainda mais vital.
O check-in diário consiste em um cerimonial para consolidar-nos um esclarecimento bem-vindo em meio à balbúrdia. Com persistência, tal rotina pode revelar intuições aprofundadas. Pode perceber que certos contextos consistentemente o estressam, impelindo a confrontar a situação ou a reformular seu olhar. Pode descobrir que certos exercícios, como a gratidão ou a atenção plena, elevam seu ânimo e perspectiva. Os padrões identificados podem servir como um roteiro para a melhoria pessoal. Ademais, um diário estoico fortalece o autocompromisso. A adesão à prática reflexiva cotidiana conserva a responsabilização por nossas reações e escolhas. Torna-se desafiador desprezar erros que se repetem ou minimizar deslizes no raciocínio. Em lugar disso, somos compelidos a aprender, ajustar-nos e evoluir. Em substantivo, cultivar um diário estoico é contar com um mentor silencioso e compreensivo sempre ao lado, preparado para escutar, ruminar e aconselhar. É uma pactuação com o crescimento íntimo para mergulhar na própria essência e conduzir uma existência em acordo com nossos valores e princípios mais caros. Lição número 6. Veja obstáculos como oportunidades. Nosso caminho está inevitavelmente traçado com desafios, desde dissabores pessoais até as inconstâncias do mundo. Esses empecilhos são indissociáveis da nossa trajetória. Porém, se os interpretássemos como disfarces de oportunidades ao invés de meros fardos, o estoicismo nos oferece um ponto de vista robusto frente a essas adversidades. Ensina que, apesar de não termos o poder de controlar todos os eventos, somos senhores das nossas interpretações e reações. Essa alteração de perspectiva nos permite transformar escaramuças em valiosas fontes de aprendizado. Uma emblemática frase do estoico Marco Aurélio ilumina essa percepção. Aquilo que obstrui o caminho, cria o caminho. Isto é, cada desafio posto à nossa frente é um propulsor de avanço ao ser observado como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Visualize um rio que encontra um obstáculo em seu curso. Ele não estanca. Busca formas de contorná-lo, lentamente erodindo o bloqueio ou forjando uma nova rota. O que inicialmente parecia uma barreira, na verdade, contribui para a evolução do seu percurso. Similarmente, os contratempos em nossas existências podem alterar positivamente nossos percursos, levando-nos frequentemente a resultados inesperados e benéficos. Um desemprego, por exemplo, apesar de impactante a princípio, pode desvendar caminhos profissionais inéditos e enriquecedores. A falência de um relacionamento pode desbloquear a porta para o crescimento interno, autodescoberta e futuras conexões mais significativas e alinhadas com nosso ser. Tal entendimento estoico também é combustível para a resiliência. Ao encararmos os desafios como trampolins, nos tornamos mais moldáveis e corajosos perante as adversidades. Em vez de questionar o porquê de um acontecimento, passamos a indagar sobre o que esse evento tem a nos ensinar e como ele pode efetivamente nos aperfeiçoar. Não implica, contudo, na busca ativa por dificuldades ou na negligência da real gravidade de certos percalços. Reconhece-se que cada prova carrega em si a promessa de desenvolvimento. Nutrindo essa perspectiva com otimismo, paciência e persistência, convertemos cada obstáculo em um patamar em nossa escalada rumo ao progresso, sabedoria e contentamento. Lição número 7. Pratique a gratidão. No amplo espectro das emoções que perpassam a experiência humana, a gratidão brilha como uma trama dourada, entrelaçando sentimentos de contentamento e uma visão apreciativa da nossa trajetória. Embora possa brotar espontaneamente, os estoicos viam a gratidão como uma prática intencional, uma rotina diária para nos alicerçar no momento presente e valorizar as maravilhas cotidianas. Gratidão vai além do agradecimento verbal. É um reconhecimento genuíno do valor das forças e indivíduos que embelezam e dão sentido à nossa jornada.
refere-se a encontrar a beleza na simplicidade, as lições embutidas nos desafios e a transitoriedade das experiências, exaltando sua preciosidade. Conforme Sêneca expressou, a verdadeira felicidade consiste em apreciar o presente sem ansiosa dependência do que virá. A gratidão ressoa com esta máxima, encorajando-nos a viver plenamente agora, reconhecendo e estimando cada instante e cada interação. Contemple as pequenas alegrias comuns que muitas vezes passam despercebidas, a sensação do sol aquecendo sua pele, o riso contagioso, uma refeição com aqueles que amamos, até mesmo o ar que respiramos. Ao tomarmos um momento para valorizá-los, intensificamos sua presença em nossas vidas. Adotar uma atitude de gratidão refreia a nossa tendência natural de focar no que nos falta, em desejos inalcançados ou em futuros incertos. Voltando nossas atenções para as bênçãos que possuímos, cultivamos satisfação, atenuamos sentimentos de ciúme ou ressentimento, favorecendo um estado de bem-estar elevado. Como instaurar essa prática em sua vida? Comece ou termine o dia refletindo sobre 3 motivos de agradecimento. Essa rotina simples pode reformular nossa maneira de ver o mundo, tornando-nos mais aptos para reconhecer as dádivas da vida e mais resilientes diante do infortúnio. A gratidão também reforça relacionamentos. Ao compartilharmos nossa gratidão pelos gestos de generosidade e apoio que recebemos, fortificamos nossos laços afetivos, fomentando respeito mútuo e um ciclo virtuoso de carinho e altruísmo. Num mundo que constantemente nos incita a querer mais bens, mais feitos, mais ambições, a gratidão se destaca como um suave lembrete da riqueza pré-existente em nossas vidas. É um convite a celebrar o agora, abraçar nossa existência de coração aberto e caminhar pela vida pulsando gratidão. Ao término de mais um dia, restamos com os ecos de sabedoria milenar ecoando em nossa era. Como você empregará essas lições estoicas para esculpir o seu futuro? Aguardamos entusiasmados suas reflexões e experiências. Partilhe sua visão nos comentários e avancemos juntos nesta expedição de autodescoberta. Grato pela sua companhia neste vídeo. Continue indagativo, centrado e em constante busca pelo conhecimento. Até nosso próximo encontro.